importância da literatura. Por quê? Paradoxalmente falando, eu estou pensando junto com uma pesquisadora, com Leila Perrone Moisés, que ela diz o seguinte: olha, o mercado, a sociedade coloca a literatura, a poesia, como algo inútil. Tudo bem, mas é inútil aos olhos de quem? Aos olhos de quem pensa a vida pelo prisma do dinheiro, da cultura do dinheiro. No entanto, é uma inutilidade que nos faz pensar sobre as coisas verdadeiramente úteis da vida. Que coisas são essas? O próprio homem, a condição humana, os valores, princípios, que muitas vezes ficam longe, distante do humano. Muito bem, é uma discussão, é uma conversa envolvente aqui. Deve ser como a literatura também. Eu estou me colocando sempre num patamar de fora, porque como eu não fui para letras, eu só tive aquele pouquinho que a professora descreveu mesmo de literatura. Então é a hora de cortejá-la um pouco mais. Mas vamos aos pontos práticos. Pós-graduação já está pensada, elaborada e já tem data para começar. Olha, a previsão seria agora em agosto, o início. Mas já entrei em contato com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para adiar o início. Não tem uma data precisa, mas será para setembro, para até a gente fechar o curso. A pós-graduação em literatura afro-brasileira conta com professores de outras instituições federais, como o professor Lorival Holanda, que é uma das vozes da crítica literária brasileira da atualidade mais atuante, um renome, na verdade, tanto da literatura nacional quanto internacional, professora Francisca Zuleide e os demais colegas aqui da UFRN. E o curso tem um objetivo principal, é de dar continuidade à formação, à graduação. Cabe à universidade não só formar os profissionais e jogá-los para a sociedade. Ela também tem a obrigação, tem um dever, e ela tem que cumprir esse dever, que é dar continuidade, que é a formação, buscar a formação pós-graduada, ou seja, permitir ao profissional que busque uma melhor qualificação, para que isso possa se reverter numa melhoria de ensino na sala de aula. Estava prestando atenção no prospecto que vocês me passaram aqui, o corpo docente, todos doutores, de altíssimo nível, todos eles estarão à disposição nessa pós-graduação. Já confirmado, professor, todos eles? Todos os professores confirmados. O professor Lorival Holanda, inclusive, me ligou a semana passada, já, assim, que ele já esteve aqui dando uma palestra e querendo retornar às terras seridoenses. Então, ele tem saudade. Então, a professora Francisca Zuleide também já confirmou. Todos os professores aí, doutores, estão confirmados. E é um privilégio a gente oferecer um curso de especialização, tendo como quadro docente um quadro, pelo menos a princípio, qualificado. Eu sei que a intenção não era essa, mas é curioso. O professor doutor coloca o doutor depois do professor. Aí tem um monte de gente que não é doutor, mas coloca o doutor antes de qualquer outra coisa. Está aqui, Derivaldo dos Santos, doutor pela Universidade Federal, que é o professor que está conosco aqui, Francisca Zuleide Duarte, doutora também, Hélio Furtado, José Helder Pinheiro, e o doutor sempre depois. É interessante, professor é professor antes... Nós somos doutores, mas não deixamos de ser professores, rapaz. Nós somos professores acima de tudo. Mas eu sei que não teve intenção aqui na prospecção, mas é curioso. Agora, a quem se destina, para a gente pontuar, a quem se destina ou a pós-graduação, professores? A todos os graduados em letras e áreas afins. História, da Universidade Federal ou de outras que seja de qualquer universidade... Eles podem procurar o curso. Seja portador de um diploma de terceiro grau, reconhecido pelo MEC. Ok. Reconhecido pelo MEC. Essa é a exigência não nossa, mas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e exigência de todas as instituições federais. É bom ressaltar que não precisa ser necessariamente da Universidade Federal, pode ser de qualquer outra universidade reconhecida. Não é? Todos os colegas formados em outras instituições, sejam particulares... Quando nós falamos em cursos afins, nós estamos falando... O curso de letras, evidentemente, principal, pedagogia... História, geografia... Filosofia... Psicologia, sociologia, esses cursos abrangem as áreas afins. Porque a perspectiva da literatura, a perspectiva adotada, inclusive, a orientação que os professores que compõem o quadro docente receberam é que o exame analítico da literatura tem que se articular necessariamente com as questões sociais. Não pensar a literatura só como um fenômeno estético, mas social, ou seja, pensar como a literatura, como na literatura se dissemina as questões históricas, sociais. Então, por isso, ela alarga as fronteiras e dialoga com a filosofia, dialoga com a geografia, com a história e assim por diante. Então, todos serão bem-vindos nesse sentido. Professores, a forma como o curso é disponibilizado, lato sensu, para a gente explicar para quem está em casa, são encontros...
São encontros semanais. É um curso de um ano, duração de um ano, com a carga horária estimada de 360 horas. 360 horas. 360 horas. Então, o curso funcionará aos sábados, manhã e tarde. Pois não. Eu gostaria só de destacar que os professores Lourival Holanda e Francisco Azuleide, como estão vindo de Recife, eles darão cursos intensivos. Então, uma semana, né, eles terão a carga horária intensiva. Investimento. A mensalidade, infelizmente, a universidade não pode oferecer, isso é uma contradição, né, da universidade, a gente tem que reconhecer, ela não oferece mais cursos a nível de pós-graduação lato sensu gratuitos. Então, nós somos obrigados a convidar professores, além da disponibilidade, além de ser pela amizade, também o Prolabore. Certo? Então, para isso, o curso tem que ser autofinanciado. Então, a mensalidade custa R$ 150 e são 14 parcelas. Quantas vagas nós teremos disponíveis? Teremos 50 vagas, no entanto, 10% dessas vagas, cumprindo a legislação da UFRN, são destinadas a funcionários e professores da própria UFRN. Certo. Bom, nós estamos aqui satisfeitos e, é claro, agradecidos também pelas informações, pela oportunidade de discutirmos um assunto relevante, um tema importante para não só o ambiente acadêmico, mas para todos nós. Afinal de contas, quando se produz saber e o saber se é disponibilizado para a vida como um todo mundo sai ganhando. O pensamento de uma cidade dessa ou de qualquer outra é elevado a partir, é claro, da formação dos seus cidadãos em nível acadêmico ou não. Agradecendo aos senhores, ao senhor e à senhora, deixando-os à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço em nome da universidade, agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, que está sendo nos concedida. E gostaria de lembrar aqui, já que a gente está falando de literatura afro-brasileira, de um escritor moçambicano, que é Mia Couto, que ele diz o seguinte, pensando que a gente sabe que a literatura não resolve os problemas, né, porque não cabe à literatura resolver os problemas. No entanto, a literatura cabe um papel não muito pequeno, que é trazer os problemas à consciência nossa. Fazer com que a gente possa refletir melhor sobre a vida. Não acomoda, mas incomoda. Mas incomoda. Então, nesse sentido, ele diz, olha, certo? Nenhuma palavra alcança o mundo, porque não resolve os problemas, né? Então, nenhuma palavra alcança o mundo, eu sei. Ainda assim, escrevo. Profundo e impactante. A Assinante pergunta aqui aos convidados, aí vou deixar para a professora, se a senhora e o senhor acreditam que a literatura aproxima o leitor da sua própria cultura. Com certeza. Se esse aluno ou essa pessoa, mesmo que não seja aluno do curso de letras, mas tem uma disposição para a leitura, gosta e consegue captar o que o texto quer transmitir ou o que ele pode puxar daquele texto, porque o texto literário é o reverso da história oficial. É a história oficiosa, em cima do oficial. Então, quando a gente pega... Ali estão os seres humanos, lá está embutido todo um contexto sociohistórico, cultural. E na hora que você tem a capacidade de reconhecer isso no texto e se envolver com esse texto, e eles que vão participar, principalmente desse curso, na hora que entrar na literatura afro, dos países de língua portuguesa, na hora que ele vê essa literatura, vão se encantar, porque são textos realmente para fazer sonhar. Por isso que o Mia Couto escreve. Não consegue parar. Por isso que o Mia Couto vai dizer que o sonho é o olho da vida. Exatamente. Então, é preciso sonhar para poder enxergar a nós e aos outros. E só quem sonha é capaz de ler literatura de verdade. Olha aí, muito de literatura estratificada, só as pérolas sendo disponibilizadas pelos doutores que estão conosco aqui. Milene, do 4º período de letra, manda um forte abraço para os convidados, são seus professores. A Nilma Xavier mandando um alô para o professor Derivaldo, diz que foi sua aluna no curso de supervisão educacional. A Francisca manda um alô para os professores Derivaldo e Valdenides, diz que a melhor forma de aprender literatura, eles já sabem.
A professora Assunção está com ciúmes dos convidados, porque realmente eles roubam os alunos de língua portuguesa e linguística, deixando todos apaixonados pela literatura. Parabenizo os professores Derivaldo e Valdenides, os doutores, professores que estão conosco. Aí o pessoal corroborando tudo que vocês estão dizendo, né? E já promovendo uma briga para decidir lá depois com o linguista. Bom, agradecer a vocês, desejar sucesso na pós-graduação e lembrar a todos aqueles a quem interessa esse assunto, e não são poucos, é a grande oportunidade de fazer uma pós-graduação com certificação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um corpo docente que dispensa todo e qualquer comentários, de forma prática e com investimento dentro de uma condição muito boa. Afinal de contas, R$150 com esse staff aqui em Currais Novos representa uma grande oportunidade. Vamos continuar com o nosso programa. Depois de falarmos sobre educação, vamos falar também um pouco sobre oportunidades. E é o que não falta no bloco, por isso que eu chamo agora. Aproveite!